Fala galera, tudo bem com vocês? Yuri Careca aqui e hoje damos início aos nossos encontros nessa preparação para o Enem. Hoje falaremos sobre política e democracia. História na moral com Yuri Careca. Sobre esses temas, é importante levantarmos ideias de autores aqui, como Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau. Começaremos por Maquiavel, mas antes disso, eu preciso que vocês tenham em mente qual era o quadro que a Europa se encontrava no início do século XIV. Era um quadro de crise. O sistema feudal estava em declínio. Livrai-nos, Senhor, da fome, da peste e da guerra. Esse pedido foi ouvido por muitos anos em todas as igrejas da Europa. A fome assolava a Europa. O vigor demonstrado pelo feudalismo a partir do ano de 1050 perdurou por 200 anos. Porém, acompanhou esse vigor o crescimento populacional. Não só acompanhou, como ultrapassou. O vigor do feudalismo foi ultrapassado pelo crescimento populacional. Assim, a capacidade produtiva feudal não atendeu a demanda da sociedade. Além disso, entre os anos de 1315 e 1318, a Europa passou por 3 anos consecutivos de más colheitas. Para termos noção do cenário catastrófico, tomemos como exemplo a cidade de Ypres, em Flandres. A cidade de Ypres possuía 20 mil habitantes, e entre maio e outubro do ano de 1316 foram registradas 2.794 mortes, ou seja, quase 15% da sua população morreu devido à inanição, que é a deficiência nutritiva grave e prolongada. Além disso, a crise monetária também foi um fator decisivo no declínio do feudalismo. A crise monetária deveu-se ao dinamismo da economia. Esse dinamismo foi tanto que a oferta de moedas e metais preciosos não atendeu essa demanda do mercado. Com isso, alguns governantes, responsáveis pela cunhagem da moeda, passaram a misturar metais preciosos ao ouro e à prata. Essa adulteração foi feita inicialmente pelo rei francês Philippe o Belo, que de belo, venhamos e convenhamos. Depois eu mostro foto para vocês no Telegram, se quiserem. Além da crise monetária, com a crise monetária, a consequência foi a desvalorização do dinheiro, a desvalorização da moeda e a alta inflação. Com esse cenário de crise econômica, os reis, os senhores feudais, guerreiros por natureza, viram na guerra uma estratégia de recompor os seus ganhos. E 2 guerras foram importantes nesse período. A Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra, vencida pela França, e a Guerra das Duas Rosas, a Guerra Civil Inglesa, entre os anos de 1455 e o ano de 1485. Como se o cenário não pudesse piorar, juntou-se a fome, a crise monetária e as guerras, a peste bubônica. Infelizmente, ainda tratada por alguns historiadores, alguns professores como peste negra, mas aqui trataremos como peste bubônica. A peste bubônica teve 3 surtos na Europa. O primeiro em 1348, o segundo entre os anos de 1350 e 1360, e o último entre os anos de 1373 e 1375. Vale ressaltar que a peste bubônica matou 1/3 da população europeia. O cenário era catastrófico. Como se não pudesse piorar, decretos foram baixados, como por exemplo o Estatuto dos Trabalhadores na Inglaterra, que prendiam os camponeses à terra e diminuíam os salários dos trabalhadores urbanos. Com isso, revoltas populares vieram à tona, de forma legítima, na minha opinião. E vale ressaltar aqui que foram exemplos: os levantes em Flandres, a rebelião camponesa na França e a rebelião urbana na Inglaterra. Visto esse cenário catastrófico, um movimento emerge, chamado Renascimento Cultural, o Renascimento Literário, o Renascimento da Arte e o Renascimento da Ciência, inspirados no modelo da cultura da antiguidade, clássica, a cultura da antiguidade clássica, Grécia e Roma antigas. Vale ressaltar que durante a Idade Média, essa herança cultural do mundo antigo serviu para mobilizar a ideologia e a teologia cristã, visto que a Igreja foi a maior instituição, a maior detentora de terras durante a Idade Média, durante o período medieval. Com o Renascimento, o humanismo passou a ter uma sua bandeira levantada, a valorização do homem. Além disso, o conhecimento, eles tinham como consenso de que o conhecimento só se dava através da razão, e por isso começaram a questionar certos aspectos da Idade Média, como por exemplo, passaram a ler textos sagrados, inclusive a Bíblia.
Além disso, contestaram ideologias passadas dissipadas pela Igreja Católica, como por exemplo a teoria do geocentrismo, onde a Terra seria o centro do sistema solar. Essa contestação culminou na Revolução Copernicana, que foi a revolução liderada por Copérnico, Nicolau Copérnico, pensador polonês, que a partir de observações e cálculos matemáticos, entendeu que o centro do sistema solar era o próprio Sol, e qualquer planeta tinha um ponto equidistante em relação a ele. Obviamente, essa teoria foi questionada e negada pela Igreja. Nem questionada, foi negada. Além disso, houve uma mudança também nas artes plásticas. Durante o período medieval, eram retratados nas pinturas, nas artes, né, em quadros, a divindade, por exemplo, da Virgem Maria. Ela era pintada com fundo azul ou dourado e azul, teletransportando-a para um mundo não físico, um mundo real, um mundo diferente de nós, seres humanos. Com o Renascimento, os artistas renascentistas passaram a caracterizar essas pinturas muito mais pelo realismo e pelo naturalismo. Por exemplo, o Menino Jesus pintado com árvores, animais, pessoas, né? Além disso, houve também a criação da imprensa, por Johann Gutenberg. Durante a Idade Média, os livros eram escritos à mão e por isso eram raros. Levou tempo até que no século XIV a xilogravura aparecesse como técnica de produção desses materiais. Porém, a matéria-prima era madeira e o desgaste era muito rápido. Só em 1450, Gutenberg criou os tipos móveis de chumbo, que substituíram os tipos móveis de madeira. Comparativamente, a produção tornou-se muito maior e, além disso, foi um importante aliado na disseminação, né, do humanismo pelo barateamento do livro e também a composição de obras antigas e a difusão de informações. Como ricos e poderosos chegaram ao lugar em que estão? São mais inteligentes? Mais bonitos? Nada disso. Maquiavel diria simplesmente que são mais malvados. Se quiser ter sucesso, pise nos outros. Não importa se obterá sucesso de maneira pouco honrosa, desde que atinja seu objetivo. Pense que as pessoas que enganam sempre se deixam enganar. Maquiavel diria que os fins justificam os meios. Maquiavel nasceu em Florença no ano de 1469 e é um dos pensadores mais relevantes durante o Renascimento na Itália, sobretudo por sua principal obra, chamada O Príncipe. Nesse livro, Maquiavel afirma que o Estado está acima de tudo, até um certo ponto em que, dada uma situação limite, o Estado deve recorrer de forma legítima à crueldade e à fraude. Maquiavel destacou qualidades que todo príncipe deveria ter: a virtude, para tomar boas decisões, e a fortuna, para conquistar os territórios que ambiciona. O filósofo chamava as coisas por seu nome, sem suavizá-las. Violência é violência, mentira é mentira, força é força. Em síntese, Maquiavel defende o mal para salvar o Estado. Segundo Maquiavel, para o príncipe, é preferível ser temido do que amado. Agora, por que é importante salvar um Estado capaz de prejudicar seus cidadãos? Se os fins justificam os meios, o que justificam os fins? Chegamos a Hobbes, filósofo do século XVII. Hobbes diria que se dependesse de nossas vontades, a sociedade seria um caos, uma guerra de todos contra todos. Isso porque, segundo ele, o homem está sempre em busca do poder e, em seu estado natural, tende a impor sua vontade sobre outro indivíduo. Mas, ao mesmo tempo, também tem medo de não sobreviver. Para isso, é necessário um governo forte que garanta a segurança desses indivíduos. Para Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Em um Estado que tem suas leis, mas não faz uso da força, essas leis se tornariam nada mais do que palavras. A principal obra de Hobbes é o Leviatã. O Leviatã, o nome do monstro bíblico do caos. Para Hobbes, o Leviatã está para o caos, assim como o Estado está para a sociedade. Segundo Hobbes, o Estado deve organizar o caos que é a sociedade. Agora, se o homem é lobo do próprio homem, o que aconteceria se um presidente, que deve trabalhar para a nossa segurança, agisse como um lobo? Esse questionamento é uma das críticas mais contundentes ao pensamento hobbesiano. Ainda no século XVII, em 1689, é publicado o livro O Tratado sobre o Governo Civil. Nele, John Locke não concebe mais a sociedade como algo negativo. Pelo contrário, ele defende que o Estado deve aprimorar essa sociedade natural. Locke diz que a liberdade é um direito natural, ou seja, nasce com qualquer cidadão, qualquer cidadã, não podendo ninguém tirar essa liberdade. Assim, nasce a filosofia iluminista. Além disso, os iluministas, descontentes com o poder absoluto dos reis, propõem o liberalismo político, que consiste na tripartição do poder, em executivo, legislativo e judiciário, teorizada na principal obra de Montesquieu, O Espírito das Leis. Além disso, reivindicam também igualdade jurídica e liberdade de comércio. O principal filósofo iluminista da época
foi Jean-Jacques Rousseau, pois partiu dele a concepção moderna de democracia. Além disso, para Rousseau, a soberania estava na sociedade civil, e não no Estado, como diria Hobbes ou Maquiavel. Para Rousseau, todo o poder exercido pelo Estado deveria partir da vontade geral e soberana do povo, a máxima das constituições modernas, da maioria das constituições modernas, onde todo o poder emana do povo. As três principais características do movimento iluminista, então, são o liberalismo político, que consiste na tripartição dos poderes, a liberdade individual de comércio e a soberania da sociedade civil. Bom, hoje foi esse o nosso encontro, eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado. As atividades eu vou postar aqui no Telegram, lá no Telegram, e também já estão disponíveis no Google Sala de Aula. Vou passar o link pelo Telegram. É isso, se cuidem, fiquem em casa e bons estudos. Obrigado.